Muito boa noite. Começando sempre às 20 horas na quinta-feira. Seja muito bem-vindo a você que está entrando aqui comigo agora ao vivo. Seja bem-vindo a você que vai assistir a gravação dessa aula que vai ficar disponível depois. Para quem não me conhece, sou o Thiago de Holanda, profissional de educação física. Muita gente acha que eu sou pediatra, mas eu não sou pediatra. Muita gente acha que eu sou fono, mas eu não sou fono. Eu sou profissional de educação física, nem fisioterapeuta. Sou profissional de educação física, ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor durante essa primeiríssima infância, o início do desenvolvimento, porque os atrasos motores, eu sempre lembro, acontecem ou por fatores biológicos, que é uma disfunção neurológica, uma síndrome genética, isso já tem o diagnóstico vindo do pediatra, ou por fatores ambientais, ou seja, coisas que não fazemos ou deixamos de fazer no ambiente para promover o estímulo adequado para cada fase do bebê, ou pela questão dos nossos medos como cuidadores do bebê, que acabam influenciando, esses medos que acabam influenciando negativamente no desenvolvimento dos bebês. Então, hoje a gente vai eu quero conversar sobre os diferentes tipos do engatinhar do bebê. Recebo muitas perguntas sobre isso, muitos medos com relação a isso. O meu bebê só se arrasta, ou o meu bebê só anda sentado de um lado para o outro. Então, hoje a gente vai falar sobre esses diferentes tipos de engatinhar. O que acontece aqui? O engatinhar, ele não é um marco obrigatório. A gente sempre vê no desenvolvimento do bebê que para ele sentar, ele precisa aprender a controlar a cabeça, e isso é pré-requisito. Não existe bebê que senta com o pescoço molinho. O desenvolvimento sempre vem de cima para baixo. Então, para sentar, o bebê precisa ter o pescoço molinho. Para andar, o bebê precisa sentar, saber sentar. Não tem bebê que não sabe sentar e está andando. A não ser que você esteja ajudando com as mãos, mas eu estou falando andar sozinho. Então, sempre um marco é pré-requisito para o outro, e esse marco que é pré-requisito para o outro sempre é pensando nessa linha de cima para baixo, da cabeça para baixo. Só que chega na hora do engatinhar, que vem antes do andar, ele não acaba sendo um marco obrigatório. Tem bebês que a gente faz de tudo para engatinhar e eles não engatinham. Mas a gente incentiva muito o engatinhar, é importante tentar descobrir as dificuldades que seu bebê está encontrando ali para engatinhar, porque isso faz diferença no futuro. Já tem diversos estudos científicos mostrando as dificuldades que algum ou outro bebê tem lá no futuro com algumas outras habilidades mais complexas que vêm pela frente. É mais difícil, é mais quadrado quando não se engatinhou antes, pela experiência motora que se ganha engatinhando. E bebês que engatinham têm uma facilidade maior para algumas coisas lá. Mas não é um marco obrigatório. Eu não posso dizer que o bebê está atrasado porque ele não engatinhou. Isso eu não posso falar, mas a gente sabe dos benefícios que tem o engatinhar. E aí começam a ter dúvidas assim, bastante aparecendo de: meu bebê só se arrasta, Thiago. O que eu gosto de olhar para esse momento aí? Primeira coisa é a gente ver se o bebê tem a intenção de ir do ponto A ao ponto B. Não importa como ele vai. Se ele vai sentando de bundinha, se ele vai se arrastando com os antebraços que nem um soldadinho, se ele vai de lado que nem um caranguejo, se ele vai de urso sem encostar os joelhos no chão. Isso é outra questão. A primeira questão é, ele está indo do ponto A ao ponto B? Ele tem o ímpeto, a intenção de ir do ponto A ao ponto B? Aí a gente dá um checklist de, ok, beleza, ele tem a vontade de ir do ponto A ao ponto B. Aí entra a segunda parte da história. De que forma ele está indo do ponto A ao ponto B? E aí tem formas que tá tudo bem, daqui a pouco vai evoluir ou não, e tá tudo bem se andar nesse formato. E tem formas que a gente tem que abrir os olhos e ter uma atenção maior, porque alguma compensação muscular está acontecendo ali. É alguma falta de força em alguma musculatura que não está deixando ele conseguir engatinhar de uma forma melhor. Nem todos os bebês vão engatinhar da forma clássica ali, com os joelhos no chão, direitinho, mão no chão. Por mais que a gente sempre busque esse movimento, porque esse movimento é excelente para o bebê. Mas a gente tem que ter um olhar também atento de que forma está acontecendo isso, em que momento está acontecendo isso, para saber identificar
que passos a gente vai dar para trás para estimular a musculatura correta para depois dar passos para frente para o bebê seguir adiante. Eu vejo também muitos casos também aparecem aqui para mim nas consultorias que eu faço, nas dúvidas, nas caixas de perguntas, também numa questão assim, ó, de não dar tempo para o bebê se desenvolver essa habilidade, melhorar ela. Por exemplo, Thiago, meu bebê só se arrasta com os antebraços. Aí eu vou ver lá, mas quantos meses tem seu bebê? Tem 7. Então, por la falta de conhecimento de quando é o marco do engatinhar, de que mês a que mês vai o engatinhar, e ele vai de 7 a 11 meses, em média, fica preocupado de ver o seu bebê se arrastando que nem um soldadinho com os antebraços. Mas ele está bem no começo do engatinhar. Existe um tempo ali ainda para o bebê desenvolver aquela habilidade. A gente não aprende uma habilidade do dia para a noite. A gente aprende por tentativas e erros, testa de novo, vai tentando, erra, acerta, até ir melhorando esse movimento e caprichando um pouco mais e percebendo que dá para ir num outro formato que é mais eficiente. E quando a gente vê que daí sim, olha, meu bebê não sai dessa posição, eu estou só acompanhando ele já há várias semanas e ele está preso nessa posição, ele não muda ela, ele não evolui, eu não vejo evolução acontecendo semanalmente. Aí é importante fazer uma avaliação e verificar por que ele não está evoluindo semanalmente, porque ele está trancado. Porque lá no início é normal, está se adaptando à posição. Agora esses dias eu respondi uma sobre o andar. Vou responder aqui de novo que eu vi que apareceu na caixa de perguntas. Ah, mas os pezinhos está começando a andar e os pezinhos estão para fora. Está começando a andar e os pezinhos estão para fora. Tá ainda se acertando naquela habilidade nova. Isso é uma coisa. Outra coisa é, nossa, ele só anda com os pés para fora já há muitas semanas, sem mudar essa posição. Aí é outra questão, a gente tem que avaliar e ver que músculos estão com deficiência ali, o que está acontecendo, por que essa base está sempre aberta. Que nem o exemplo que eu dei de sentar lá, de sentar em W. Se fica o tempo todo sentado em W, com as perninhas no chão, por que essa base está sempre aberta? Ah, não, é só de vez em quando e agora está recém começando a sentar. Então está no início, está se ajeitando. Então a gente tem que dar essa flexibilidade um pouquinho ali no início, mas tem que acompanhar se semana a semana o movimento vai virando mais eficiente, vai evoluindo para uma forma mais bacana de se movimentar, ou de sentar, ou de andar, ou de engatinhar, no caso que a gente está falando aqui hoje, engatinhar. Então é importante a gente ir acompanhando desse jeito. Os tipos de engatinhar, eu acabei já falando alguns aqui, então. Se arrastar como soldadinho, antebraços no chão, se arrastando como soldadinho. O que acontece aqui? Tem alguma falta de força nas pernas. Mas sempre lembrando, no início é uma coisa, a gente dá uma flexibilizada na história e aí vai acompanhando a evolução. Mas só soldadinho várias semanas ali, 4, 5, 6 semanas, 7 semanas, opa, vamos ver por que não tem força nas pernas ali. Ou nos quadris, depende do caso, ele não consegue ficar em 4 apoios. Outro tipo de engatinhar é o de urso. O urso é o bebê não encosta os joelhos no chão, vai só com ponta de pé, joga a bunda lá para cima, as costas lá para cima e vai andando que nem um urso, sem encostar os joelhos. Se é no início, beleza, encontrou essa forma de se deslocar e tudo mais. Passou algumas semanas, não evoluiu para encostar o joelho no chão, o que será que está acontecendo ali? Vamos investigar, vamos avaliar. Tem alguma coisa que incomoda o joelho no chão? Tem uma sensibilidade tátil ali naquele joelho? Que não está... o ambiente não está propício? Que a gente olha o bebê, a gente olha o ambiente, a gente olha tudo numa avaliação. O ambiente não está propício ali para encostar, está áspero o chão, incomoda, ou porcelanato e é gelado, a temperatura incomoda. Então a gente tem que ver, tem que olhar e fazer tentativas e erros e testar. Outro tipo de engatinhar, o sentado.
A gente vê bastante esse tipo aí também. O bebê pula sentado para frente. Alguma compensação muscular está acontecendo ali. Por que ele não tem a capacidade de ficar em 4 apoios? Que músculos que ele não tem ainda desenvolvidos ali, a força necessária para ficar em 4 apoios naquela posição de gato? E aí ele achou como se deslocar pulando sentado. Mas tudo é passível de avaliação. Da gente avaliar e ver para dar, nem eu sempre falo, identificamos uma compensação, identificamos um atraso ali motor, mesmo que seja de leve, a partir da avaliação a gente sabe que passo a gente dá atrás para acertar essa musculatura que está deficiente. Nem sempre vai ser forçando a engatinhar, por exemplo, nós estamos falando do marco do engatinhar aqui, eu já vi casos assim também. Olha só, o meu bebê, estou tentando ajudar ele a engatinhar, e vai lá, pega as pernas do bebê e dobra para ele ficar na posição de 4 apoios, mas de uma forma forçadamente, com você segurando as pernas e colocando. Calma, se ele não está ficando em 4 apoios pela vontade dele, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio movimento, é porque falta força muscular ali em algum lugar. Não adianta você pegar com as mãos e dobrar os joelhos do bebê para ele ficar em 4 apoios. Tá faltando uma força ali. E não necessariamente vai ser colocando ele nessa posição que ele vai ganhar essa força. Muitas vezes esse passo atrás que eu falo que a gente dá é ir para outros movimentos que não são parecidos com o engatinhar. Nesse caso, que nós estamos falando do marco engatinhar, é ir para outros movimentos que fortalecem a musculatura, que vão ajudar o bebê a entrar nesse movimento do engatinhar. Então, eu já vi vários casos que eu tenho que dizer assim na avaliação: mãe, não força ali o bebê, não fica colocando ele assim. Não está na hora ainda ainda mais de tempos, assim, não está na hora ainda de estar recém testando os movimentos ali, não fica trazendo o corpo dele para cima para ficar em 4 apoios com as suas mãos. Isso não é aprender de dentro para fora. A gente está tentando aprender aqui, o bebê aprender com consciência corporal. Tudo que eu falo aqui é baseado na abordagem Pichler, que é esse aprendizagem de dentro para fora, pela consciência corporal do bebê. Você colocar a mão ali, que nem o andar que eu já dei o exemplo aqui, você pegar com a mão ali e sair andando com o bebê, é você arrastar o bebê pela mão. É ele não escolher onde vai posicionar o pé dele, ele vai botando um pé depois do outro com você segurando pelas mãos. Isso não, e o engatinhar a mesma coisa, mesmo exemplo. Vai lá e pega e coloca o bebê, eu tenho que dizer: mãe, para um pouquinho. Vamos ver que músculo que não está atuando aí para a gente fortalecer ele de uma outra forma. E aí tem os pré-requisitos. Não adianta querer que o bebê engatinhe direitinho lá com 7, 8 meses se os pré-requisitos que vêm antes não foram preenchidos. Lembra que eu falei no início dessa aula aqui, o desenvolvimento acontece de cima para baixo? Que a gente chama de crânio caudal? Controle da cabeça, rolar, sentar, engatinhar, andar, correr, pular. Sempre de cima para baixo. E aí tem uma série de pré-requisitos que a gente preenche ou não, ou preenche mais ou menos, ou não preenche. E aí chega lá na hora do engatinhar ou do andar: olha só, não está engatinhando, não está andando, estou preocupado. E os pré-requisitos de antes? A gente tem que olhar toda a sequência. Claro que se está com dificuldade lá, é quase que matemática, está com dificuldade ali, pode ser que um pré-requisito lá de trás não tenha sido cumprido. Olha como rolar tem a ver com engatinhar. Rolar trabalha toda uma musculatura do tronco do bebê. E o rolar é para vir antes do sentar, que fortalece toda a musculatura do tronco do bebê. Abdômen, lombar, dá consciência corporal para o bebê nessa parte central do corpo dele, que é a parte de estabilidade, habilidades estabilizadoras.
E aí isso vai ser usado aonde? Quando vai ficar em 4 apoios lá para começar a engatinhar, vai ter que ter uma consciência corporal desses músculos do centro do corpo. Se o pré-requisito não foi atingido com excelência antes, com qualidade antes, vai chegar lá e vai ter dificuldades, e a gente tem que identificar qual que é. Por isso que a avaliação a gente olha o bebê, a biologia do bebê, o que está acontecendo com ele, o ambiente também, porque pode não ser esses pré-requisitos, pode ser o ambiente não estar adequado para ele engatinhar, pode ser também. Os pré-requisitos, a gente vai lá na avaliação e olha, beleza, todos os pré-requisitos de antes foram preenchidos, são vários. Mas aí o ambiente que esse bebê está ali, vamos olhar o ambiente, como é que é o lugar que ele passa mais o dia dele, qual é o lugar das brincadeiras, qual é o lugar... Aí você vai lá, olha lá o chiqueirinho, o cercadinho, onde o bebê passa a maior parte do tempo no chiqueirinho, no cercadinho. Um espaço reduzido. Que possibilidades ele tem para treinar o engatinhar nesse quadradinho menor, que é um chiqueirinho, que é um cercadinho? Menos oportunidades. Menos oportunidades, a chance de engatinhar é menor. Ou a chance de engatinhar com alguns movimentos mais compensatórios também pode acontecer. Aí a gente olha o ambiente. Outra coisa que a gente olha é o cuidador. Quem cuida mais, quem passa mais tempo cuidando desse bebê. Se é a mãe, se é o pai, se é a babá, se é a vovó. Como é que é as atitudes desse cuidador? Como é que são as intervenções desse cuidador no bebê? Na hora ali do engatinhar. Que nem o exemplo que eu dei ali, a mãe forçando o bebê a ficar na posição. Espera aí só um pouquinho. Vamos mexer também nessa parte. Vamos mexer nessa parte aí, porque essa parte está atrapalhando o engatinhar de verdade, o engatinhar de dentro para fora, a consciência corporal. Essas aquisições. Então, biologia são os pré-requisitos ali, ambiente propício, cuidador, não deixando de fazer ou não fazendo coisas que podem prejudicar ali o momento, o medo, né? O medo de que tombe. Às vezes o bebê está lá na posição de 4 apoios para engatinhar e vai tombar algumas vezes. Vai cair porque faz parte do processo de aprendizagem motora. Vai errar uma mão, é isso que ele está aprendendo, é essa noção espacial de colocar uma mão na frente, depois vem a outra alternadamente. Às vezes vai errar a mão e vai ir um pouco mais à frente e vai tombar. Ou nem vai sair essa mão e vai ficar naquele vai e vem do 4 apoios. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo. E é muito complexo. Por isso que eu falo ambiente, biologia, cuidador. É muito complexo e tudo a gente precisa de avaliação para ver. Muitos casos também que eu gosto sempre de lembrar são dos prematuros. Às vezes lá, meu bebê não está engatinhando, estou preocupadíssima, Thiago. Aí você vai ver lá na avaliação, a primeira coisa que a gente começa conversando na avaliação é de quantas semanas nasceu o bebê. Nasceu abaixo de 37 semanas, a gente acompanha o desenvolvimento pelo cálculo da idade corrigida. E aí ainda vejo muitas mães chegando para mim dizendo, nem sabia disso, meu bebê é prematuro, tem menos de 37 semanas e nem sabia dessa tal de idade corrigida, Thiago. Ou sabia, mas tinha um cálculo errado, alguém passou um cálculo errado da idade corrigida. Porque daí faz diferença. Espera aí, tá atrasado ou não tá atrasado? Ah, tá atrasado mesmo, porque pela idade corrigida tá assim, assim, assim. Ah, não tá atrasado, porque pela idade corrigida a gente acerta ali e o marco ainda não chegou. Então todas essas questões fazem diferença para a gente saber, no fim de tudo, que passo a gente vai dar para trás para dar depois 2 para frente. Se a gente ficar só insistindo às vezes para frente, a coisa começa a ficar trancada porque o bebê não tem o pré-requisito para conquistar aquilo ali. Ele não alcançou a habilidade motora que é pré-requisita para alcançar aquilo ali. Fiquem à vontade de fazer suas perguntas aqui, viu? Esqueci de falar no início ali, mas os comentários ficam abertos aqui justamente para poderem participar e irem tirando suas dúvidas aqui. Aproveitar esse momento que a gente pode conversar tete a tete aqui. Na segunda-feira, nossa, foi
Foi um show. Segunda de manhã tem uma live, segunda às 9 da manhã, tem outra quinta às 20. Nessa segunda foi quase que eu não dei aula nenhuma, só respondi pergunta, de tanta que veio. E aí a gente tem que ver como, basicamente, como o bebê está engatinhando, se ele tem o ímpeto, se ele tem a vontade de se movimentar do ponto A ao ponto B, isso é checklist positivo para o bebê, e depois ir acompanhando, ó, não está no formato clássico, está em outro formato. Que formato que é? Soldadinho, urso, pulando sentado, sapinho, beleza. Aí a gente vai vendo que passos a gente precisa dar para trás através da avaliação ou não, através da avaliação de que passos a gente precisa dar para trás para dar 2 para frente. Ó, deixa eu ver aqui. Simone, meu filho completa 11 meses amanhã e não suporta a posição de barriga para baixo. Bah, essa aí é clássica também, Simone. Clássica também. Muitas coisas podem acontecer nessa situação de barriga para baixo. Muitas situações. Eu já vi de tudo um pouco. Eu já vi questão de... até questões assim, refluxo, o bebê tem refluxo e a gente está descobrindo, ou tentando tratar, ou tentando resolver, não sabe. Ou a gente já viu de torcicolo congênito, alguns bebês nascem com uma traçãozinha no pescoço atrás, muscular, e isso dificulta um pouco barriga para baixo, resolvendo essa questão aqui, liberando essa musculatura, o bebê consegue ficar um pouco melhor ali. Outra questão, demorar um tempo para... deixa eu ler aqui a continuação. Eu acho que ele é prematuro, pois teve laringomalácia, sopro no coração, não ganha peso e não cresce. Além de tudo, ele é ALV. Teve refluxo oculto. Ó, também já o primeiro exemplo que eu dei, né, do refluxo, né? Eu acho que ele é prematuro. Como assim, Simone? Assim, ó, abaixo de 37 semanas é prematuro. Acima de 37 semanas não é prematuro. E aí a gente tem que ver. Se nasceu abaixo de 37 semanas, a gente faz o cálculo da idade corrigida lá. Faz 40 menos o número de semanas que nasceu e vê realmente quantas semanas a gente tem que diminuir da idade cronológica do seu bebê, que agora é 11 meses. Então, a gente tem que ver isso. Então, ele passou por diversas situações ali, ó, você está me falando. Muitas doenças de prematuro, nasceu com 38. Nasceu com 38 não é considerado prematuro. Mas entendi, teve bastante dificuldade em algumas situações ali, passou por bastante tempo, ficou muito tempo em hospital. Aí, a gente está fazendo aqui uma pequena avaliação. Ó, o que eu estou rastreando aqui com você é uma pequena avaliação, né? Porque a gente tem que... vai ser difícil de eu conseguir concluir esse caso aqui, nesse momento da live, mas porque o tummy time, o não gostar de barriga para baixo, podem ser diversas situações. A gente tem que ver ali como é que esse bebê está no ambiente, como é que ele responde ali no momento que ele está de barriga para baixo ali, que ele fica. Se ele fica muito tempo, se ele fica pouco tempo. Às vezes 15 segundos já é muito tempo, é bastante, a gente comemora. A gente tem que fazer alguns testes ali para ver o que esse bebê, como é que é o comportamento dele quando entra nessa posição. Uma das coisas que a gente vê assim também é o momento que vai entrar nessa posição lá. Se o bebê já sabe sentar sem apoio, se não sabe sentar sem apoio, se ele já faz alguns tipos de engatinhar dos tipos que eu falei aqui, pelo menos o se arrastar com os antebraços que nem soldadinho, ou não faz. Ficou internado 7 dias, pois teve pneumonia por broncoaspiração tenso. Então todas essas dificuldades que aconteceram no início fazem com que a gente também não consiga fazer a introdução do tummy time. Porque essa posição do tummy time, ela é chata mesmo. Ela é difícil para o bebê.
O que acontece é que quando o bebê não tem todas essas dificuldades que ele teve, internação, logo que nasce, o bebê já sai podendo fazer, ficando em alguns momentos ali, alguns segundos do dia na posição de barriga para baixo. E ele vai gradualmente ganhando a força nos músculos necessários ali para conseguir ficar nessa posição. Se ele pega e fica ainda por um tempo resolvendo essas situações, ele não fica de barriga para baixo. E aí não fica de barriga para baixo. Depois, quando ele tiver maior, o que acontece? Ele tem mais peso para carregar. Para carregar, eu digo para fortalecer. Ele tem mais peso para levantar do corpo dele, que aumentou o peso. Ele tem mais peso do que quando era recém-nascido. E aí, com mais peso, com uma musculatura mais fraca, porque ele não foi fortalecendo ao longo do caminho isso. Foi ficando muito em carrinho também, muito em cadeirinha de descanso. Acontece, não sei se foi o seu caso, mas pode acontecer. Muito em cadeirinha de descanso, muito em carrinho, bebê conforto, porque estava resolvendo também outras situações, e aí fica com uma dificuldade extra, com um peso maior para entrar nessa posição. Então, difícil de eu te dar um veredito aqui agora dessa situação, né? Tem muitas variáveis que influenciam isso. Só a partir de uma avaliação para a gente conseguir ver direitinho como é que está acontecendo isso, como é que ele responde em cada situação, que músculos ali que estão faltando, ter força para a gente saber que passo dá atrás, que estímulo a gente vai dar, se ele aceita estímulos sonoros com visuais, ou ele nem dá bola para estímulos sonoros, só os visuais. É uma série de... estou muito aflita, pois não se atentamos nessas posições só correndo com consultas. Acredito, Simone, mas o seu caso aqui eu já vi vários iguais a esse. É isso mesmo, nessa hora aí do primeiro momento, com correria, com um monte de situações para ajustar o bebê, não tem como fazer tummy time no início mesmo, não tem, e aí é um tempo que realmente a musculatura não vai trabalhando nessa posição. Realmente tem que primeiro resolver isso. Já teve mãe que veio lá no início que queria fazer o tummy time com o bebê, mas ele estava com refluxo, e eu disse, não dá para fazer agora, primeiro tem que resolver a situação do refluxo. Senão vai incomodar, ele vai achar um saco aquela posição e a gente não pode tornar aquela posição um saco. A gente tem que cuidar para ele não ter ranço daquela posição. Se ele tiver ranço daquela posição, cada vez ele vai querer se afastar mais dela. Mas existem alguns dribles no meio do caminho, mas para saber que dribles a gente pode dar, que tentativas a gente pode fazer ali, a gente precisa ter um melhor entendimento de como o bebê responde a algumas situações, a alguns testezinhos. Por isso que a gente faz a avaliação para ver todas essas situações aí e ir acompanhando de perto depois. Porque a gente pode ter, beleza, a partir da avaliação assim, vamos fazer a tentativa 1, tal e tal coisa. E aí o bebê pode não responder a essa tentativa 1. Mas aí a gente tem o plano B, o plano C e o plano D montado. Vamos agora para o plano B, vamos fazer assim, assim, assado. Em algum dos planos o bebê tem que responder. Em algum dos planos ele vai responder. Como fazer ali, como entrar nessa situação. Então, cada caso é um caso, tem que ver qual é a autonomia dele em outras posições, em sentado sem apoio, se rola, se não rola, é uma série de coisas. Se já está resolvido as situações que o bebê passou, se o refluxo está super resolvido, se não existe torcicolo congênito ali atrapalhando mais, se tinha antes, se anteriormente tinha. Então tem essa série de situações aí que é muito difícil de dar um veredito assim já direto. Uma coisa que eu posso adiantar assim, é cuidar se fralda não está cheia nesse momento que vai entrar, tentar fazer as posições de barriga para baixo. Achar seu perfil aqui foi um alívio. Que Deus continue abençoando grandemente. Obrigado pelo carinho, Simone. Obrigado. O que a gente está tentando aqui é ajudar o máximo possível as famílias, as mães, os bebês para se desenvolverem bem e não ficar nada para trás. Porque é isso, o que eu fui vendo ao longo do caminho foi que essa primeiríssima infância é importante a gente ter o olhar ali nela e não deixar passar as fases importantes, porque elas fazem muita diferença lá na frente. Como eu atendi em desenvolvimento motor diversas
pessoas de diferentes idades, desde bebê, criança, adolescente, adulto, idoso, atendi todas as idades. A gente percebe direitinho quando a gente vê um adulto com uma dificuldade lá na frente, uma criança com uma dificuldade lá na frente, um adolescente, normalmente está na base da casinha onde começou essa dificuldade. E aí a gente tem esse perfil aqui para falar de bebês, para a gente já, digamos assim, eliminar o que está acontecendo de ruim na raiz do problema. Ir lá na raiz, na fonte, no início de tudo e cancelar o problema e dar os passos que tem que dar para trás, para depois dar os para frente e seguir adiante com uma base bem montada, com a base do prédio bem montada. Esse é o lance aqui, né? Então fico feliz aí de poder estar ajudando. Então, você acredita que isso pode ser algo genético? Olha, acho difícil. Acho difícil. Eu acho que é uma questão mais mecânica que genética, tá? Acho difícil. Se fosse uma questão genética, eu acredito que já teria um diagnóstico diferente do pediatra, né, que já está avaliando, já está acompanhando esse bebê desde que nasceu. Questões assim genéticas, síndromes genéticas, disfunções neurológicas, essas coisas mais pesadas, normalmente já vem diagnóstico do pediatra e nas consultas, avaliando ali, ele já consegue ver alguma questão nesse sentido, né? Mas as questões mecânicas de desenvolvimento motor, a gente consegue trabalhar nessas tentativas e erros que eu falei ali depois da avaliação. Então, mesmo que for genético ou não, se é uma questão genética ou não, também a questão motor, a gente, com a estimulação correta, a gente vai conseguindo nessa fase, porque nessa fase o bebê está com uma... Vou chamar, é um termo técnico, mas vamos ver se eu vou traduzir ele. É uma plasticidade cerebral, onde o bebê tem uma capacidade de se reinventar. Está com uma dificuldade, tem uma dificuldade em algum movimento, agora é o momento que a gente dá condições para o bebê para ele se reinventar e encontrar um novo formato, um novo caminho para conseguir aquele fortalecimento, aquele movimento novo. E então, isso independente de ter alguma questão genética ou não ter. Então é mais ou menos por essa linha aí que a gente trabalha. Pois estou na fila para geneticista, pois a questão cerebral não já fez ressonância. Que ótimo, ótima notícia. Ótima notícia. Mais a ver mesmo com uma situação, parece mais a ver com uma situação mecânica mesmo. Mas enfim, cuidar lá se está indo para um tummy time, para uma tentativa de tummy time sem a fralda estar cheia, se não está perto da hora de dormir, que está cansado, se recém acordou e está ainda perdido tentando se situar, ou se acordou e está com fome primeiro. Então, muitas variáveis influenciam nisso, né? Mas realmente só com uma avaliação mais detalhada ali que a gente faz pelo Zoom, a gente consegue fazer uma varredura em todas essas variáveis aí, ou na maior parte delas, e criar as estratégias mais específicas para não ficar dando uns tiros no escuro assim e e demorar mais para conseguir resolver o problema. A gente consegue ser mais assertivo fazendo essa avaliação mais precisa do que tentar supor algumas coisas aleatoriamente. Certo? Mas se precisar, Simone, eu acho que a gente conversou pelo direct, né, Simone? Eu acho que foi você que conversou comigo esses dias aí pelo direct. Foi hoje. Ele se esforça para andar e não quero forçar para não fazer errado. Sim. Tá certo, não tem que forçar não. Não tem que forçar porque é o que eu falei sobre o engatinhar hoje aqui. Né? Forçar o bebê não ter a musculatura preparada para conseguir por ele mesmo fazer aquele movimento e a gente acaba forçando para que ele faça. Aí ele faz de uma forma descoordenada, sem a consciência corporal vindo de dentro para fora. Isso é importante a gente cuidar. Tá certo? Então eu fico à disposição. Quem quiser fazer a avaliação do seu bebê, me chama no direct, a gente marca uma avaliação, a gente consegue fazer esse detalhamento mais preciso para ser mais assertivo nas tentativas que nós vamos fazer ali na resolução do movimento que o bebê está com dificuldade de fazer. Tá certo? Muito obrigado pela presença de hoje mais uma vez. Sempre lembrando que a gente tem uma live na segunda às 9h30 da manhã e a outra nas quintas às 20 horas.
A gente está preparando para a próxima quinta-feira, às 20 horas, uma live especial aí. Estamos vendo aí com uma convidada especial para trazer aqui para a live. Ainda vai se confirmar, mas acho que vai dar tudo certo. Fiquem atentas aí que vai ter talvez tenha uma convidada especial na quinta que vem. E bom restinho de semana para vocês. Bom final de semana para vocês e seus bebês. E até a próxima. Muito obrigado pela presença. Tchau!